Amém, amém? Ao longo das semanas, preste atenção, nós divulgamos, ministramos a respeito de vencer esses dias difíceis. E nós aprendemos através da vida de Davi, que Davi fez as escolhas certas. Davi, primeiro, ele decidiu entrar no desafio de Deus, ao invés de ficar ouvindo todos os dias as afrontas de Satanás. Golias tipifica ali o inimigo, um gigante, o diabo. E quando nós não entramos nos desafios de Deus, nós temos que ficar sujeitos à vergonha, à afronta do inferno. Então, queridos, a primeira questão é: quais são as escolhas? O que você tem escolhido nesses dias? Entrar no desafio de Deus, mergulhar no que Deus tem para você de melhor, ou ficar ouvindo os insultos do inferno, os insultos do inimigo? É uma escolha que nós temos que fazer. Segundo, que nós enfatizamos foi o que você tem ouvido nesses dias. Porque são muitas vozes, as vozes das notícias ruins, que muitas vezes nos desespera, que as coisas tendem a piorar, ou as vozes familiares, que nos deixa para baixo, que nos joga para baixo. Davi tinha as vozes dos seus irmãos, que desprezava, que fazia um julgamento errado de Davi. Tem a voz do inimigo, a voz da afronta, tentando te destruir, te abater, te deixar mal, ou seja, fazer você perder a fé, as vozes do inimigo, que no caso era o próprio Golias. E tem as vozes de Deus. Quem escolhe a voz de Deus? Davi escolheu a voz de Deus, a voz do desafio. Prova é que ele preferiu ouvir a voz de Deus, o desafio, 3 vezes mais do que a voz do inimigo. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que você decida ouvir a voz de Deus infinitamente mais vezes do que as vozes dos inimigos, as vozes que te abatem, as vozes que te jogam para baixo, em nome de Jesus. E aonde eu quero entrar hoje é sobre o que você tem usado nesses dias. Olha que tremendo, hoje é isso. E está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 38. Vamos lá, acompanha para mim, queridos, aí. 1 Samuel 17, 38 diz: Samuel vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Olha só, o que você tem usado nesses dias? Olha quantas coisas Davi usou e quantas coisas Davi não quis usar. Está vendo? E aqui, querido, olha, a roupagem de Saul que tentou Davi vestir. Ou seja, o que você tem usado nesses dias? O que você não pode usar nesses dias? Já parou para pensar? Ou seja, a roupagem de Saul sobre Davi, isso significa a roupagem de uma outra pessoa, não tem como viver a vida de uma outra pessoa, não é isso? Não tem como vestir a roupagem de um outro na nossa terra, firmes, fortes. Não tem como vestir a roupagem de uma outra pessoa, de um outro ministério, de uma outra vida. Pode até tentar, mas não vai dar certo. Não tem como viver a vida de outra pessoa. E é interessante como a vida nos leva a fazer isso, nos força a fazer isso. Saul queria fazer em Davi o que Saul fez a vida inteira. Preste atenção.
Saul, ele vestia a roupa da necessidade da aprovação. Quem conhece um pouco a história de Saul vai lembrar disso. Que Saul, para ser aceito, ele toda hora precisava agradar as pessoas. Ele agradava os soldados, agradava seus conselheiros. Samuel o repreendeu muito por causa disso. E muitas vezes as pessoas à nossa volta nos incentivam, nos insistem, né? Para que nós coloquemos armadura que não são nossas. Vista a armadura que eles gostariam que você vestisse. Já viu aquela história que você entrou num relacionamento, não porque você ama aquela pessoa, que você tem um sonho de construir uma vida, um propósito com aquela pessoa, mas porque é conveniente, porque essa pessoa que você relaciona, a sua família gosta dela. Já viu isso? Ah, minha família, meus amigos gostam tanto dela, né, do convívio que a gente tem, então eu vou continuando com o relacionamento. Ou seja, puseram uma armadura em você que não é sua. Mas você está vivendo aquilo porque é conveniente. E isso acontece muito com todas as áreas da nossa vida. Isso acontece com o curso que muitas vezes a gente vai escolher, e a gente acaba escolhendo outro curso para fazer, porque as pessoas gostam que você faça aquilo, põe aquela roupagem em você. Isso acontece com amigos, isso acontece com uma sociedade. Você entra numa sociedade, porque todo mundo está falando na tua cabeça. Mas não é aquilo que Deus tem para você, muitas vezes não é o propósito de Deus na tua vida. Ou seja, muitas vezes, querido, nós vestimos uma identidade que não combina, que não faz parte da nossa natureza. Vestir uma armadura que não é a nossa. Muitas vezes nos faz essa armadura que não é a nossa, comer coisas, beber coisas, usar coisas que não são para nós, que não são da nossa natureza. Mas faço muitas vezes isso para atender a expectativa daquelas pessoas, para eu me sentir aceito, para eu me sentir encaixado nesta armadura. Então, queridos, acontece isso muitas vezes. Eu bebo com aquelas pessoas naquela rodinha de amigos, eu como aquelas coisas, eu faço aquelas coisas, e que aquelas coisas, querido, elas não são para mim, mas eu faço para ser aceito. Atende a expectativa das pessoas. No fundo, o que mais a gente pensa é o que os outros pensam sobre nós. Olha, existe um estudo feito científico de que muitas vezes a gente releva ou a gente não dá tanta importância. Não ligo o que as pessoas estão pensando, falando, achando de mim. Mas isso é uma grande mentira. A pesquisa concluiu que a gente leva em consideração que as pessoas pensam e falam da gente muito mais, um nível muito mais profundo do que a gente imagina. E muitas vezes a gente vive em função disso. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, nós precisamos, Deus vai te dar a unção, a graça, a força, para você fazer como Davi fez. Tem um versículo que nós lemos aqui, que a Bíblia diz que Davi disse, então tirou tudo aquilo. Eu quero que você diga aqui, você na sua casa, e fale assim, eu vou tirar tudo aquilo. Fala comigo, eu vou tirar tudo isto. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Aplauda ao Rei Jesus, querido. Nós estamos num culto maravilhoso de fé, todos envolvidos na presença de Deus, que nós possamos ter essa força, essa graça. Davi chegou para o rei estava cheio de conselheiros, súditos, soldados, generais, e Davi disse, eu não vou vestir isso.
eu vou tirar tudo isso, isto não me pertence, não adianta colocar em mim algo quem eu não sou, eu não vou fazer isso para agradar os outros, eu não vou isso para atender a expectativa dos outros, eu não vou viver isso. Interessante que na sequência a Bíblia fala que Davi tirou tudo, pegou o seu cajado, olha que coisa tremenda, hein? Pegou o seu cajado, foi para o ribeiro, separou 5 pedras, colocou no seu alforje, e pegou sua funda, e foi enfrentar Golias. Nesses dias de tempos difíceis, você vai ser quem Deus diz que você é. Nesses dias de tempos difíceis, você vai ter a identidade que Deus já marcou na sua vida, a identidade de filho de Deus, a identidade de uma pessoa irrepreensível, verdadeira, íntegra, cheia da presença de Deus, que fala a verdade, que faz aquilo que é da sua essência, da sua natureza, que usa aquilo que Deus tem para você, que você está acostumado. A Bíblia fala que Davi disse: eu não estou acostumado com isso. Não deixe o inimigo acostumar a sua vida a fazer aquilo que não é seu, que não é de você. Não permita isso. O inimigo vai tentar fazer você acostumar com tudo aquilo que não é seu, com tudo aquilo que te prejudica. A Bíblia fala que a armadura de Saul em Davi não conseguia fazer Davi andar. Ele tinha dificuldade de andar. Aquilo que não vem de Deus para você, é tudo aquilo que o inimigo quer colocar e fazer você ter dificuldade de caminhar. E você vai correr em Deus. Você vai ser livre, verdadeiro. Oh, glória! Você vai ser como aquele, a Bíblia fala, né, daquele animal, uma gazela no monte, né, que corre ligeiro. Você vai ser ligeiro na presença de Deus em nome de Jesus. Você recebe, diz amém? Amém mesmo? Ou seja, Davi ele entendia que as armas que ele tinha que usar não eram armas carnais. Interessante que fala isso em 1 Samuel 17:45. Ele fala assim: olha, eu vou contra ti, põe lá para a gente no verso 17. Diz assim Davi para o filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você diz amém? Todos os que estão aqui saberão que não é por, olha que coisa tremenda, todos aqui saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória. Você recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus? Sua vitória não será com as armas naturais, as armas mundanas, mas que o Senhor concede a vitória, é a batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Diga comigo: a batalha do Senhor. Fala de novo: a batalha do Senhor. Amém, queridos? Olha, eu estou falando de Davi, nós vivemos isso, e Jesus viveu isso. Eu vou te dar um exemplo para isso. Jesus viveu exatamente o que tentaram fazer com Davi. Lembra naquele texto de Mateus, capítulo 16, verso 13, que fala que Jesus perguntou para os seus discípulos: quem que o povo diz que eu sou? Vocês lembram desse texto de Mateus 16, 13? E ali, os seus discípulos, eles olhavam um para os outros e eles diziam: ah, Jesus, o Senhor é um profeta. Outros diziam: você é Elias. Outros diziam: você é Jeremias. Ou seja, várias armaduras. Tentaram colocar em Jesus a roupa de Jeremias, tentaram colocar em Jesus a roupa de Elias, de um profeta. Ou seja, quando existem várias armaduras em que as pessoas enxergam você, ou em você, significa que as pessoas têm várias expectativas. Gente, se a gente for viver em função de agradar ou atender as expectativas das pessoas, você não vai viver, vai ficar louco. Imagina só Jesus tendo que pôr uma roupa de Jeremias para um, depois tirar e colocar a outra do Elias para o outro. Depois tirar, colocar a outra do profeta, que nem sabe qual que é o profeta que ele quer que seja, Jesus seja, para outro. Jesus não ia dar conta.
E Jesus sabia que era assim que as pessoas desejam. Muitas pessoas tinham uma roupagem, uma armadura para colocar em Jesus. E aí, Jesus, ele diz: e vocês, o que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, ele fala: e é verdade, Pedro, você diz uma grande verdade, essa que é a minha armadura. Jesus está dizendo isso, a minha roupa, a minha identidade é essa, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí como Jesus começou a dizer: mas olha, é necessário que o Filho de Deus seja rejeitado, martirizado, sofra, morra e ressuscite ao terceiro dia. E quando Jesus disse isso, né, o mesmo Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, já começou a dizer para Jesus: não vai para Jerusalém não, lá você vão te matar, lá você vai morrer. Mas Jesus já sabia quem que estava falando ali no coração de Pedro, né? Jesus, ele sabia e ele determinou: olha, arreda de mim, Satanás, né? Você cogita das coisas dos homens. Ou seja, logo no instante seguinte, Pedro já estava dizendo: tira essa roupa de novo, Jesus, põe outra, porque você não vai para Jerusalém não, você vai morrer lá, muda de novo a roupagem. Então, querido, o que eu quero dizer para você? Ao longo da nossa vida, nós sempre vamos deparar com isso, todos os dias, todos os momentos. E o que vai levar você a dizer: a minha roupagem é o cajado, é o alforje, são as pedrinhas, é a funda, essa é a minha identidade. O que vai levar você a dizer isso é você no altar de Deus, é você na presença de Deus, é você mergulhado na palavra de Deus, é você em intimidade com o Espírito Santo, para sempre te lembrar que você tem uma identidade em Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Receba em nome de Jesus. Só fazendo uma lembrança aqui, vocês, na Bíblia, vocês lembram no caminho de Emaús, quando aqueles 2 discípulos estavam fora de Jerusalém, e a Bíblia mostra ali que Jesus se aproximou deles, e eles não reconheceram Jesus. Ou seja, Jesus era tão diferente na cabeça deles, que Jesus... que eles realmente não reconheceram. Ou seja, eles estavam com a expectativa totalmente errada de Jesus. Eles estavam na cabeça deles com uma roupagem em Jesus totalmente diferente, ao ponto de nem reconhecer Jesus. Muitas vezes é assim, querido, que nós deparamos com as situações da vida. Mas eu quero fechar agora, te dizendo o seguinte, em 1 Samuel 17:40, reforçando que Davi pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou no alforje, na bolsa, o alforje do pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Que coisa tremenda, hein? Olha só, eu quero te dizer hoje, o que você vai levar na sua vida para vencer as guerras de hoje? O que você vai levar para vencer os tempos difíceis? Primeiro é o cajado. Fala comigo, o cajado. E o cajado fala de autoridade. Você sempre vai lembrar que Deus te deu autoridade, que você tem autoridade no nome de Jesus, que você tem autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pisar em serpentes e escorpiões, para nada te fazer dano e mal algum. O que for beber, ingerir, nada lhe fará dano algum. E você tem intimidade com Deus, de falar em línguas, de profetizar, de ser cheio do Espírito Santo. Por isso, querido, não tema os gigantes, né? Pode esse gigante ser a enfermidade, ser as finanças, ser a incredulidade, ser a discórdia, ser o pecado. Você vai sempre vencer, porque você leva o cajado contigo. E o cajado é a autoridade que Deus deu na sua vida. A Bíblia fala, o próprio Davi disse em Salmo 23, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, olha só, tu estás comigo, no verso 4, porque o teu cajado me consola. O teu cajado, você vai levar o cajado com você, o cajado do apacentamento, do pastoreio, o cajado da autoridade está na tua vida. Você recebe, diz amém? Você vai levar com você as pedras. Que pedras que são estas?
Olha, é muito curioso isso. Quando eu estava lendo sobre as pedras, Davi levou 5 pedrinhas. Diga comigo, é suficiente. Não precisa ser 30, 40, 50, não. Você deve estar perguntando, por que Davi separou 5? Porque Davi estava medindo na estratégia da guerra. Acertar na primeira era muito difícil. Ele acertou na primeira, mas não era fácil. Era uma fresta no capacete do gigante. Então ele levou mais 4. Mas aí você assim, mas por que não levou 10? Meu querido, você acha que o gigante ia ficar parado lá levando pedrada? Na 5ª pedrada, se Davi não acertasse, já era, Davi já estava morto. Porque Davi fez o cálculo, até a 5ª o gigante pode, eu vou escapar do gigante. Até Eliseu, vocês lembram daquele texto que Eliseu, ele fala para o rei, abre a janela, coloca a mão aqui, eu vou colocar a mão sobre suas mãos, estica o arco e lança a flecha. Olha, o profeta Eliseu queria que o rei lançasse a flecha, mas queria que o rei lançasse 5 vezes a flecha. Olha que coisa tremenda, fala em 2 Reis 13:19, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Ou seja, Davi poderia levar até mais uma pedrinha, 6 pedrinhas. Ele falou, não, 5 já resolvo. Não é isso? 5 ou 6 vezes. Para derrotar os sírios, ou seja, a Síria, destruir, mas agora você vencerá só 3 vezes. Ou seja, a quantidade da arma, ou seja, da lança, né? da lança, a lança e a pedra é a mesma coisa. A lança, ela vai no ataque para ferir, a pedra também. E o que significa isso? A intensidade da sua fé. Você vai levar a sua fé, você vai usar a fé. Deus está de olho na sua fé. E essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Oh, glória, hein? Então, querido, o que você vai usar nesses dias? A fé. O que você vai usar nesses dias? A autoridade. O que você vai usar nesses dias? A fé. E use a fé com intensidade. Não é 1, 2 vezes, não, nem 3. Eliseu falou, você tem que usar 5 ou 6. Davi pegou 5 pedrinhas, ele estava dentro do critério. Aleluia. Ou seja, Deus está dizendo para você, a sua intensidade ela tem que ser maior do que você imagina, do que você acha. Busque, mergulhe, exerça a fé em Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, ouça a voz de Deus, mergulhe na palavra de Deus e exercite a sua fé. Fala comigo, eu vou usar a fé e eu vou usar o alforje. O que é o alforje? O alforje é uma bolsa usada para levar mantimentos e equipamentos, providências, provisão, né? Na caminhada, na batalha. E aí, querido, o alforje ele fala de um depósito. E o depósito, quem é o depósito da nossa vida? O depósito da nossa vida é o nosso coração. Amém? E aí, meu querido, o que você tem que usar? Você tem que usar um coração, sim. Mas você vai usar o coração que fala em Salmo 24:4. Salmo 24:4 fala assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará em seu santo lugar? O puro de coração. Então fala comigo, puro de coração. O alforje é o seu coração puro e íntegro na presença de Deus. O que eu vou usar? Eu vou usar um coração que agrada a Deus. Um coração que serve a Deus. Um coração obediente. Porque a Bíblia fala assim, guarda o teu coração. Por que tem que guardar? Porque é o lugar onde recebe tudo. Porque a Bíblia fala assim, nele saem as fontes da vida. Tudo aquilo que entra nele, vai sair também. Então, guarda o coração, proteja suas emoções, suas vontades, seus sentimentos nesses dias, porque Deus quer que este coração seja o coração puro, verdadeiro, íntegro, humilde na presença de Deus. Você recebe, diz amém? E por último, a funda. Davi poderia ter escolhido uma espada. Não, ele escolheu a funda. É uma arma de guerra. E o apóstolo Paulo fala que a arma de guerra, a arma de ataque, ela é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a funda é a palavra de Deus.
Você vai usar a palavra de Deus. Ou seja, pois foi com a palavra que Jesus venceu o diabo lá no deserto. Foi com a palavra de Deus. O que eu vou usar nesses dias? Eu vou usar a autoridade, eu vou usar a fé, eu vou usar de um coração puro, eu vou usar da palavra de Deus. É isso que eu vou usar nesses dias, para vencer os momentos difíceis. E eu não vou permitir que o inimigo, as pessoas, coloquem roupagens em mim que não sou eu, para viver uma ilusão, uma expectativa falsa, né? Um desejo de aprovação. Eu não quero isso na minha vida. Eu quero viver a essência da palavra de Deus, eu quero viver a essência de Deus na minha vida, ser verdadeiro diante de Deus, e Deus vai te guiar para isso, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso?